Entenda as 5 perdas principais que existem nesse mundo de recuperação de vendas. No primeiro ponto, vem o abandono de carrinho, que é onde eu volto de novo. Sempre vai ser do princípio, a gente bate muito nessa tecla desse princípio de entender o porquê o cliente tomou determinada ação que não foi a venda. Tomou determinada ação que não foi a venda. Sempre a gente vai partir desse princípio. O abandono de carrinho ele tem diversos motivos. O primeiro pode ser o preço, confiança, frete. Tem casos que, por exemplo, você tem noção? Tem casos que o cliente ele vai pagar R$ 100 num produto, tranquilo, mas ele não quer pagar R$ 80 num produto, mais R$ 20 de frete. E quando você entende isso, você precisa entender por que teu cliente está fazendo aquilo ali. Então, quando você entende isso, muita gente usa a estratégia de quê? R$ 100 com frete grátis. O cliente está pagando o mesmo frete. Porém, na cabeça dele, ele está tendo vantagem. Sempre dessa ideia da vantagem. Então, muitos dos abandonos, ele está ligado nesse sentido. O preço. Às vezes ele está achando caro porque ele não viu o verdadeiro valor do produto. E isso cabe a você também entender o porquê teu cliente está achando caro, se caso ele esteja achando, para poder quebrar esse tipo de objeção. Sempre ir nessa tese de descobrir o motivo que o cliente está abandonando aquele carrinho. Urgência. Se ele não sentiu que tem tanta urgência de comprar aquilo ali, cabe a você novamente quebrar essa objeção. Ou falando que só tem aquela oportunidade, ou falando que tem alguma oportunidade única que vai ser naquele momento ali. Tudo isso voltando para a ideia de recuperar nesse tipo de caso. Atendimento. Pô, às vezes ele não gosta do atendimento. Tem muita gente que simplesmente não conseguiu entender a proposta, não teve atenção suficiente e largou lá. Isso aqui eu acredito que você que está aqui, você vai poder se dizer que é meu aluno de recuperação de vendas. Dentro desse contexto, eu não aceito um aluno meu não dar um bom suporte. Não fica, cria relacionamento com o teu cliente. Ah, ele não comprou aqui agora? Cria relacionamento com ele. Se você tiver no X1, cria relacionamento com ele, ele mostrou interesse, conversa, vira amigo dele, vê como é que tá as coisas. Enquanto ele estiver dando margem de esperança, para aquela venda acontecer, não tenha vergonha não, vá lá conversando, pô, e aí, como é que tá e tal. Ah, ele foi e colocou ali, que disse, ó, tal dia libera ali pra mim, tal pagamento. Pô, beleza. Salva a data do tal dia que ele falou, vai conversando com ele normal. Cria amizade com ele, que seja, eu sempre trabalhei essa ideia, cria amizade com ele. Hoje em dia tem as questões de inteligência artificial, a depender do produto ali, passa bem pra conversar. Mas caso for você que estiver recuperando, X1, afins, cria relacionamento com ele, vai conversando com ele ali, enfim. Cria a conexão, caso seja questão de confiança e atendimento. É relacionamento que resolve, tá? Preço é entender porque ele não está enxergando o valor. Urgência é porque às vezes ele não está vendo a necessidade, a importância de ser naquele momento. Então esses são os pontos para você descobrir o que é e bolar a estratégia na hora do carrinho abandonado. Checkout iniciado e não finalizado. A maioria das vezes que acontece isso aqui é quando o cliente ele ia iniciar a compra e acontecer algum motivo que tirou a atenção dele. Isso aqui, aplicativo resolve, então na maioria das vezes, quando relembra ali, o cliente já faz a compra e boa. Cartão recusado, esse cliente aqui é o melhor que tem. Tá? Esse cliente aqui é o melhor que tem. É isso que eu falo sobre você tratar diferente cada cliente. Você não vai conversar com o cliente do cartão recusado igual você conversou do carrinho abandonado por esses motivos aqui. O cliente do cartão recusado, ele tentou comprar, então ele já tem total certeza do que ele quer. Você só vai guiar ele para ele conseguir finalizar a compra. Ou seja, dando um jeito de passar em 2 cartões, ou seja, dando um jeito de ver para ele comprar em um cartão de alguém que ele conhece. Mas esse cliente aqui, ele é ouro. Ele é ouro. Mesmo do Pix inspirado também, ele é ouro. Tá? Ele é ouro. Para operações que aceitam boleto. Tem operações aí que aceitam boleto. Não sei se as meninas vão liberar boleto, mas no Brasil funciona muito. É até uma coisa que muita gente não sabe, mas tem muita gente que ganha dinheiro
com o pagamento de boleto, principalmente de produtos físicos, tá? Produtos físicos, eles costumam converter bastante em boleto, principalmente para públicos de maior idade, assim, de 60 anos mais. Eles se sentem confortáveis em pagar boleto, que eles têm a sensação de estar com comprovante. Então, se atente, caso o boleto não seja pago, na maioria das vezes recuperar boleto é fácil, que é só lembrar, é só conversar e lembrar. Então, você só vai lá, dá um lembretezinho, oi, tudo bem? Pega que já vai dar certo. Pós-compra, aí a gente entra nesse ponto aqui, pós-compra sem recompra, cliente morre. Lembra que eu falei sobre essa questão da venda começa depois da venda? É porque muita gente não sabe extrair uma venda de uma venda. Imagina que um cliente comprou de você e ele gostou do produto. E você só vai saber se ele gostou do produto de fato tendo relacionamento com ele. Esse relacionamento pode te trazer inúmeros outros clientes também através dele. Essa aula acho que vai ficar até um pouquinho mais extensa, ou não. Mas é bacana você frisar nessa ideia de a venda começa depois da venda, porque tem muita oportunidade antes do cliente sair da tua base. Vendeu para ele, vê se ele gostou do produto, vê o que é que ficou ali, vê o que é que ele gostou, vê o que é que ele não gostou. Melhora esse ecossistema. Entende e melhora esse ecossistema. Conversa com ele para entender, pega esse feedback. Ele entendeu o feedback, pronto. Cria um relacionamento onde outras pessoas possam vir através daquele cliente. Na maioria das vezes, eu colho muito essa questão. Meus clientes, muitos clientes, na sua grande maioria, foram boca a boca. Porque às vezes eu não dou solução, às vezes eu não consigo resolver o teu problema específico daquilo ali, mas eu consigo resolver outro problema. E eu só consigo resolver esse outro problema porque eu me mantive no pós-venda. Então, essa ideia de se manter no pós-venda, se manter relacionado com o cliente, não tenha impaciência com seu cliente. Se possível, até contrate alguém, um jovem de 15 anos, dá R$500 a ele, que seja, para ele ficar só dando suporte, dando atenção e tirando dúvidas, ou então coloca uma inteligência para poder fazer isso, mas não perde o relacionamento com o teu cliente, porque teu cliente ele vai te trazer novos clientes e a venda começa depois da venda. Fechou? Dentro desse segundo ponto, essas são as 5 principais perdas e essas são as formas de você resolver e entender cada ponto dela.